Sejam muito bem-vindos. Eu estou falando da minha sala, onde eu atendo meus clientes. Hoje eu vou fazer uma sessão especial com você, mais ou menos 20, 30 minutos, para conversar tudo o que nós precisamos saber sobre física quântica, manifestação quântica, equilíbrio energético, para você conseguir então finalmente sair desse ciclo repetitivo, de toda essa questão que parece que é uma nuvem na sua vida, né? As coisas parecem que quase que estão chegando, aí voltam para trás, aí você parece que vai conseguir, aí depois não consegue. Então tudo isso tem uma explicação, tudo isso tem um porquê, e hoje eu vou mostrar para vocês o porquê e onde que as coisas podem estar sendo feitas erradas. Vejo muita coisa na internet aí meio vaga, alguns vídeos aqui, alguns vídeos lá, mas a grande realidade é que eu não percebo conexões entre esses vídeos. O que eu mais converso, é o que mais as pessoas me pedem aqui presencialmente nos meus atendimentos. Eu vou trazer para vocês nesse primeiro vídeo do meu canal, tentar trazer um pouco de luz para vocês sobre esse entendimento, tá ok? Num primeiro momento, nós devemos entender o seguinte: o universo é mental. A partir desse momento, você precisa compreender que tudo que está sendo projetado dentro da sua mente é você quem cria. E é literalmente isso, tá? Eu estou falando a grande realidade do mundo, tá certo? Todas as pessoas que você conhece, todos os lugares que você já foi, tudo que você já visitou, tudo que você já passou, é um reflexo de você mesmo. É um reflexo de tudo aquilo que você tem dentro da sua mente. Se você está enfrentando ciclos repetitivos, aqueles ciclos intermináveis, parece aquele deserto, né? Aquela coisa que não passa, relacionamentos caóticos, empregos não duradouros, ou empregos não tão bons assim, né? Tudo aquilo que na vida a gente acha que vai melhorar, mas parece que nunca melhora, é porque você não está tocando a música do universo, tá certo? O universo, ele existe uma vibração, uma harmonia, onde você precisa estar equilibrado energeticamente para poder acessar essa parte quântica do universo. Você está trabalhando com a física clássica, você está trabalhando com as leis de Newton, então você não consegue chegar na manifestação em si. E é isso que eu vou trazer para vocês aqui. Eu estou aqui para trazer isso nesse vídeo. Vamos lá? Vamos começar então. Num primeiro momento, vocês precisam entender que o universo é mental, tá certo? E ele sendo mental, nós precisamos entender como funciona a mente. Já de cara eu vou mostrar para vocês que a mente de vocês, ou a minha mente também, ela engana a todos nós, tá certo? O que acontece? Os nossos olhos, eles recebem a luz e projetam a imagem, e então repassam a nossa mente. Mas antes de repassar a nossa mente, eles precisam interligar a imagem que eles captaram pela luz com o som que vem através dos nossos ouvidos. E o que acontece? Olha só que sacada legal. Os nossos olhos recebem a luz através da velocidade da luz, mas os nossos ouvidos recebem o som através da velocidade do som. E para quem já estudou sobre isso, sabe que a velocidade da luz é muito superior à velocidade do som. O que acontece? A nossa mente, ela nos engana. Ela causa um delay na imagem para poder juntar com o som e então fornecer a imagem para o nosso cérebro ou para a nossa mente. Quer dizer, nós não somos capazes de controlar nem aquilo que nós enxergamos. Por quê? Porque nós enxergamos tudo que já passou. Não existe presente, realmente é somente o passado, tá ok? Por quê? Porque tudo que nós enxergamos e achamos que está acontecendo naquele momento ali não é realidade, tá? Já aconteceu. A sua mente captou através dos seus olhos a imagem, deu o delayzinho de alguns fragmentos de décimos de segundo para poder interligar o som que você recebeu pelo seu ouvido e então repassar para sua mente. Automaticamente você já começa a entender que a sua mente literalmente ela pode ser sugestionável, tá? E então nós começamos a entrar nesse universo quântico de verdade, tá certo? Por quê? Porque quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber que tudo que você vê, tudo que você enxerga, está dentro da sua mente, não está fora, tá? Você é o único observador da sua realidade. Então você pode mudar ela.
E é isso que nós vamos conversar aqui hoje. Como que você pode mudar ela? Você pode primeiramente mudar ela equilibrando o seu corpo energeticamente, trabalhando os 4 elementos da natureza. Seu corpo, ele é autocurativo, ele se cura sozinho, sem necessidade de remédios. Porém, como a gente não fez isso desde a infância, o corpo vai se denegrindo, vai se, não consegue, algumas coisas não conseguem se regenerar, apesar de as células, todas as células do nosso corpo, elas são diferentes de 3 em 3 anos. Alguns órgãos são muito antes, tá? Mas a cada 3 anos você não tem uma célula sequer que já viveu 3 anos atrás. Então todo o seu corpo se regenera, tá certo? Dentro de 3 anos. Com relação a isso que eu falei agora, os 4 elementos quais são? Andar descalço, já vou explicar para vocês por quê. Sol, água potável, H2O, e água salgada, água do mar, tá certo? Esses são os 4 elementos que você deve tomar como seu, para você então começar a se equilibrar energeticamente, tá certo? Primeiro momento, vamos falar do andar descalço. Por quê? O andar descalço, ele faz com que nós estimulemos todos os órgãos do nosso corpo, porque nós temos uma coisa chamada planta holográfica. Isso existe na nossa mão, isso existe na nossa orelha, existe nos nossos olhos, existe na nossa língua e também existe nos nossos pés. Por que andar descalço é tão importante? Porque quando você anda descalço, você está fazendo uma reflexologia natural. Cada ponto da planta holográfica dos seus pés, ou seja, da planta dos seus pés, ela está interligada a determinado órgão do seu corpo. E isso faz com que você estimule esse órgão e faça com que ele trabalhe da melhor forma possível, integrando ele ao universo. Então você faz um aterramento, tá, do seu corpo com o universo. Automaticamente ele se autoequilibra, ele se equilibra homeostaticamente. A palavra homeostase vem de equilíbrio, né? Então você precisa entender sobre isso se você quiser manifestar aquilo que você deseja na sua vida, tá certo? O segundo ponto é o sol, tá? O sol tem vitamina D e cálcio, são essenciais para a sua longevidade e também são essenciais para que você pense melhor, para que você se equilibre melhor, tá certo? Então todo esse equilíbrio energético passa pelo sol também, tá? Fortalecimento do sistema imunológico, tá certo? Vitamina D e cálcio principalmente, tá ok? Outra coisa, água, H2O, manter determinados ml por peso corporal. Por quê? Porque a água é curativa, a água é um nutriente e nós necessitamos desse nutriente no nosso corpo. Nós somos feitos de água e com certeza vamos precisar dela durante toda a nossa vida. Então devemos manter nosso corpo hidratado para nos manter equilibrado energeticamente, tá certo? E por último, a água do mar. A água do mar faz a mesma coisa que andar descalço. Ela também neutraliza as cargas negativas. O que acontece quando você neutraliza as cargas negativas? O seu corpo trabalha melhor, energeticamente, mais equilibrado, tá certo? Ele também cicatriza, ele também fortalece o sistema imunológico, ele limpa os seus pulmões, limpa todo o seu tecido, tá certo? E o principal, quando você está no mar, você está andando descalço e você está recebendo sol. Então, só precisava da água, tá certo? Quanto mais você puder estar integralizado com esses 4 elementos da Terra, você vai estar, sim, vibrando na frequência do universo. Já vai começar nessa frequência, tá? Partindo desse princípio básico, que eu já expliquei para vocês rapidamente, nós vamos, então, começar a entender a parte da mente, tá? Primeiro ponto que nós devemos entender sobre a mente é o observador. Por quê? Porque nós trabalhamos com o observador em primeira pessoa. Nós simplesmente observamos a situação que acontece ao nosso redor e reagimos. E essa é a pior forma de tratar o nosso corpo com relação ao universo, tá certo? Nós devemos entender que, por se tratar de universo ser mental, tudo o que acontece no universo é através da nossa mente. O que isso significa? Significa que você precisa necessariamente entender que o observador, a partir do momento que você quiser mudar a sua vida, deve passar para a terceira pessoa. Você deve trabalhar com a sua consciência. Você não é a sua mente. Você é o ser que analisa a sua mente.
Se você consegue analisar os seus pensamentos, aquilo que você faz de errado e de certo, automaticamente você não é, tá, a sua mente, porque você está analisando a sua mente. Então você é o ser que analisa a sua mente. Você é a sua consciência, ou espírito ou alma, tá? Então a partir do momento que você entende isso, você não mais vai analisar os seus comportamentos e você não mais vai ser o observador da sua vida como primeira pessoa, como mente. Você vai ser o observador da sua vida como consciência. Você vai, a partir desse momento, analisar a situação que chega para você, você vai tomar a decisão correta, então você vai reagir. Para tudo isso tem alguns segundos de diferença que fazem toda a diferença na sua vida. Vai evitar você, de repente, agir com a cabeça quente. Vai evitar, às vezes, você tomar uma decisão na qual você vai se arrepender depois. E, principalmente, vai fazer com que o seu corpo trabalhe com mais tranquilidade e com paz energética, tá certo? E isso vai fazer com que você esteja equilibrado também na vibração do universo, tá? Terceiro ponto, vamos trabalhar agora com o espírito. O que acontece? Quando nós falamos de consciência, nós devemos entender que o universo ele só consegue entender estados de consciência plena. Emoções, elas são feitas para serem controladas por nós, mas nós não conseguimos controlá-las. Por quê? Porque nós trabalhamos muito raso, nós trabalhamos com a nossa mente ou com o nosso inconsciente, tá certo? Quando você trabalha com o seu subconsciente, automaticamente você não toma as melhores decisões. Você deixa para o seu intelecto, a sua mente, tomar as decisões. E isso faz com que você tenha muitos problemas na vida. O seu cérebro ele tem ramificações que fazem com que crie-se caminhos para que seja sempre atalhos. Se você está num relacionamento abusivo, você sempre vai deixar que o seu subconsciente comande esse relacionamento. E adivinha o que vai acontecer? Você não vai conseguir sair desse ciclo repetitivo, porque você não vai tomar as melhores decisões, porque você vai deixar a sua mente, que já tem aqueles atalhos, tomar as suas decisões por você. E aí vai ser o pior caminho possível, tá certo? Você deve entender que você tem que transcender o mental e partir para a consciência. É através da consciência que você vai chegar à sua espiritualidade verdadeira e você vai conseguir integralizar a sua espiritualidade com a sua fé, tá? E por que agora eu estou falando de fé? Porque eu estou falando de acreditar naquilo que não se vê. A etimologia da palavra fé é isso, tá certo? Então você precisa acreditar antes de ter. Isso já foi falado por muita gente, mas não foi dada essa explicação tão completa quanto eu estou dando aqui desde o primeiro ponto, que é a parte do corpo, né? Então, partindo dessa premissa, nós devemos entender que a sua consciência ela precisa trabalhar no estado de consciência plena. O que vai acontecer agora, a partir desse momento? Você vai começar a ter estados de felicidade, você vai conseguir ter estados de abundância, estados de prosperidade. Você não mais vai ter sentimentos de alegria, sentimentos de tristeza, sentimentos de rancor, de angústia, de ansiedade. Você vai trabalhar com a sua mente em estados de consciência plena. Quando você tiver sentimentos de agonia, de angústia, de ansiedade, a sua consciência vai tomar o controle e fazer com que o estado de felicidade atravesse essa parte sentimental das suas emoções. Então as suas emoções vão começar a ser controladas e você não vai ter mais emoções egóicas, você não vai mais fazer parte do seu ego, você não vai mais fazer parte do mundo. Você vai conseguir se integralizar com o universo. A partir desse ponto, você vai conseguir manifestar o seu relacionamento perfeito, você vai conseguir realizar as melhores coisas que a sua vida pode realizar para você, que a sua consciência pode realizar, né? Por quê? Porque você vai começar a entender que tudo que você vive é reflexo daquilo que você é. Se você tem água
dentro de um copo, você não vai tomar suco de laranja naquele copo, porque ali tem água. Não tem como você enxergar a água naquele copo e quando for tomar, e sentir o gosto de suco de laranja. É a mesma coisa com o seu corpo. Se você não conseguir esvaziar-se de tudo isso que você tem e começar a trabalhar nos estados de consciência, conseguir transcender a mente, você nunca vai viver estados extraordinários de consciência plena. Você nunca vai ter a paz necessária para poder compreender o mundo. Você nunca vai conseguir ter paz na solitude. Você nunca vai conseguir ter paz no silêncio. Você sempre vai buscar barulho, você sempre vai buscar pessoas para poder, então, ser feliz. Enquanto você consegue ser feliz sozinha, se você viver em estado de consciência plena. Não que as pessoas não devam fazer parte da sua vida, porém elas vão ser complementos e você vai conseguir entregar muito mais a elas justamente por você entender o universo. E um hack aqui que eu vou falar para vocês. Quando eu falo de entendimento, é justamente o entendimento da Bíblia. Tudo isso que eu falei para vocês agora, eu sintetizei deixa eu ver aqui, em 15 minutos, o entendimento que vocês precisam incorporar dentro da consciência de vocês para então viver aquilo que a Bíblia chama de entendimento. Quando a Bíblia fala em entendimento, quando as Escrituras falam sobre isso, ela não está falando sobre o entendimento da Bíblia. Ela está falando sobre o entendimento da vida. Da vida. Como você precisa viver. O jeito melhor de se viver bem, com paz, com equilíbrio. Entendeu? Então, você vai procurar tudo que é de natural, os 4 elementos que eu falei lá no começo do vídeo. Você vai procurar ser o observador com consciência e não observado pela sua mente. E você vai começar a trabalhar seu espírito transcendendo em estados de consciência plena. A partir desse momento, você vai mudar sua vida completamente. Eu espero que nesse breve vídeo aí, eu tenha tentado resumir um pouco para vocês daquilo que eu faço. Se inscreva no canal que eu vou trazer mais conteúdos como esse e também mais coisas sobre equilíbrio energético, tá certo? E também sobre manifestação quântica. Por último, peçam prosperidade, abundância, sabedoria, tá certo? E felicidade. Não peçam bens materiais para o universo. O universo não entende o que é um carro com interior caramelo. O universo vai entender se você pedir prosperidade. Aí ele vai te dar o carro com interior caramelo, o relacionamento dos seus sonhos, o apartamento que você quer, o dinheiro que você quer na conta, o emprego que você deseja, tá certo? Um abraço para vocês e até mais.